Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de língua portuguesa e sou formado em letras vernáculas na UFES. E neste vídeo vou falar sobre o artigo. Mas antes de irmos para o vídeo, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. E agora vamos para o vídeo. Vamos entender primeiro o que é o artigo. O artigo é a palavra que determina o substantivo. E ele sempre vem antes do substantivo e nunca depois. Logo dizer carro o, casa a, sol o, chuva a, pato um, árvore uma, são formas consideradas agramaticais, porque elas de fato não existem. O correto é dizer o carro, a casa, o sol, a chuva, um pato, uma árvore. Então o artigo só vem antes do substantivo. Nunca pode vir depois, só antes. Agora vamos para a classificação do artigo. Ele pode ser definido ou indefinido. O artigo definido é aquele que tem a função de especificar o sentido ou o valor do substantivo. E existem 4 artigos definidos: o, a, os, as. O artigo indefinido é aquele que tem a função de generalizar o sentido ou o valor do substantivo. E existem 4 artigos indefinidos: um, uma, uns, umas. Agora vamos entrar em alguns exemplos para que você consiga diferenciar o artigo definido e o artigo indefinido na prática. Na frase Lucas comprou um relógio. Esse relógio pode ser qualquer relógio. O artigo está generalizando o relógio. Jorge não encontra o relógio. Nesse caso, o artigo o está especificando o relógio. Andréa viu uma geladeira na loja. O artigo uma está generalizando a geladeira. A geladeira veio com defeitos. Aí nesse caso o artigo a está especificando a geladeira. Isso sempre vai acontecer com os artigos. O artigo é uma palavra que primordialmente tem a função de determinar o substantivo, mas também tem a função de especificar ou generalizar o sentido do substantivo. Isso pode acontecer com qualquer substantivo. Relógio, geladeira, televisão, rádio, qualquer substantivo que vier acompanhado de um artigo, esse artigo ou vai especificar ou vai determinar o substantivo. Se for especificar, vai ser um artigo definido. Se for generalizar, vai ser um artigo indefinido. Já entendemos o conceito, já entendemos a classificação, como é que diferencia o artigo definido do indefinido. Agora vamos nos aprofundar mais um pouco. Você já ouviu falar em substantivação? A substantivação é um processo de formação que transforma qualquer palavra de outra classe gramatical em um substantivo. Por exemplo, um adjetivo que se transforma em um substantivo, um verbo que se transforma em um substantivo, e assim por diante. O responsável por essa transformação, por esse processo, é o artigo. O artigo transforma qualquer palavra em substantivo. Por exemplo, se eu disser o profissional brasileiro, brasileiro está caracterizando profissional. Então, brasileiro é adjetivo. Mas quando eu digo o brasileiro já sendo acompanhado pelo artigo o. Então, brasileiro é substantivo. Esse é o caso de um adjetivo que se transforma em um substantivo. Outro exemplo. Vai amanhecer. Amanhecer é um verbo, porque indica um fenômeno da natureza. Agora, quando eu digo o amanhecer, aí nesse caso, amanhecer está sendo acompanhado pelo artigo o. É um substantivo. Esse é o caso de um verbo sendo transformado em um substantivo. Outro exemplo. Estudou pouco. A palavra pouco está intensificando o verbo estudar. Pouco é advérbio. Agora, quando eu digo o pouco, aí nesse caso o pouco está sendo acompanhado pelo artigo o. Então pouco
é substantivo. Isso sempre vai acontecer com qualquer classe gramatical. Sempre que uma palavra vier acompanhada de um artigo, essa palavra vai ser um substantivo. E este foi um vídeo sobre o artigo. Eu espero que minha explicação tenha sido clara. Eu espero que você tenha entendido. Então fica com Deus e até o próximo vídeo.